Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira, se esforçando ao máximo, mas sem nunca sair do lugar? Você ora, você busca, você trabalha duro, mas parece que as portas da abundância, da verdadeira prosperidade que a Bíblia promete, permanecem fechadas para você. Você vê pessoas sendo abençoadas, crescendo e se pergunta: Senhor, o que eu não estou vendo? Existe algum segredo que eu não conheço? A verdade é que a palavra de Deus é um tesouro inesgotável e dentro dela existem chaves, princípios poderosos que, quando compreendidos e aplicados, podem transformar radicalmente a nossa realidade. Hoje, nós vamos abrir o cofre. Nós vamos mergulhar em 3 versículos que são pilares na vida de homens e mulheres que alcançaram uma vida de honra e prosperidade, não apenas financeira, mas em todas as áreas. E eu te garanto, o terceiro vai explodir a sua mente e mudar a forma como você enxerga o seu futuro. Muitas vezes, o tema riqueza na igreja é tratado de 2 formas extremas, ou como algo sujo, um tabu que um verdadeiro cristão não deveria desejar, ou como uma espécie de caça ao tesouro mágica, onde basta uma oração para que o dinheiro caia do céu. Ambas as visões estão perigosamente equivocadas. A Bíblia nos ensina sobre uma prosperidade que é consequência de um caráter alinhado com Deus, de uma mente renovada e de ações inspiradas pela fé. A riqueza, para o cristão, não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta poderosa para abençoar, para construir, para expandir o reino de Deus na terra. E o primeiro segredo, a primeira chave que precisamos entender, está no livro da sabedoria, em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. A palavra de Deus diz: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. À primeira vista, parece simples, quase óbvio demais. Trabalhe duro e você terá resultados. Mas o segredo não está na superfície deste versículo, e sim na sua profundidade. A palavra hebraica para diligente aqui é charutz, que significa mais do que apenas trabalhador. Ela carrega a ideia de ser afiado, incisivo, rápido, decidido. Não se trata apenas de estar ocupado, mas de ser excelente naquilo que você faz. É sobre ter uma mentalidade de mordomo, de alguém que entende que o seu trabalho, o seu negócio, os seus estudos não são apenas uma forma de ganhar o pão, mas um altar de adoração a Deus. A pessoa diligente não faz as coisas de qualquer maneira. Ela não empurra com a barriga. Ela busca a excelência porque sabe que não está servindo a um chefe, a um cliente ou a um professor, mas está servindo ao Rei dos Reis. Como está escrito em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pense nisso. A mão preguiçosa não é apenas a mão de quem não faz nada. É a mão de quem faz mal feito, de quem chega atrasado, de quem entrega menos do que prometeu, de quem não busca aprender e crescer na sua área. Essa atitude, a Bíblia diz, leva à pobreza, não como uma punição divina, mas como uma consequência natural. Por outro lado, a mão diligente, a mente afiada, o espírito de excelência atrai a bênção. Deus vê o seu esforço, a sua dedicação, a sua busca por honrá-lo em cada detalhe e Ele abre portas que ninguém pode fechar. A prosperidade começa não no seu bolso, mas no seu caráter, na sua atitude. Em que área da sua vida Deus está te chamando para ser mais diligente hoje? Onde você pode aplicar o princípio da excelência como um ato de adoração? Reflita sobre isso. Pois a diligência é o alicerce, a base sobre a qual Deus constrói as grandes coisas. Mas essa é apenas a primeira chave. A segunda vai nos levar a um nível ainda mais profundo, falando sobre o que acontece no coração antes de acontecer nas mãos. Falamos sobre a diligência,
sobre a importância de ter mãos excelentes que honram a Deus em tudo o que fazem. Mas de que adianta ter as mãos mais habilidosas do mundo se o coração estiver fechado, operando a partir de um lugar de medo e escassez? Você pode ser a pessoa mais trabalhadora, mas se a sua mentalidade for de pobreza, você continuará sabotando o seu próprio crescimento. É aqui que entra a segunda chave, um dos versículos mais poderosos e talvez um dos mais incompreendidos de toda a Bíblia. Ele se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Preste muita atenção, porque isso pode ser o que está travando a sua vida. Deus, falando diretamente ao seu povo, declara: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Eu sei. Talvez ao ouvir a palavra dízimo, você já se arme. Muitos foram feridos por abordagens erradas sobre esse tema, tratando-o como uma obrigação, uma taxa ou uma barganha com Deus. Mas eu quero que você remova todas essas camadas de preconceito e olhe para o coração deste versículo. Este é o único lugar na Bíblia onde Deus diz: pode me testar, fazei prova de mim. Por quê? Porque Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado no seu coração. O dízimo não é sobre o que Deus quer de você, mas sobre o que Ele quer para você. É um princípio espiritual que quebra a mentalidade de escassez e nos alinha com a fonte de toda a provisão. Quando você entrega os primeiros 10% de tudo o que chega às suas mãos, você está fazendo uma declaração de fé poderosa. Você está dizendo: Deus, eu reconheço que tudo isso não é meu, é teu. Eu sou apenas o administrador. E eu confio tanto em ti como o meu provedor, que sei que os 90% que ficam comigo sob a tua bênção valem infinitamente mais do que os 100% sob o meu próprio controle. Pessoas que prosperam de verdade, não apenas em finanças, mas em paz de espírito, em oportunidades e em favor, entendem este princípio. Elas não dão o que sobra. Elas honram a Deus com as primícias, com o primeiro e o melhor. E veja a promessa que se segue. Deus não diz que vai abrir uma porta ou uma janela. Ele diz que vai abrir as janelas, no plural, as janelas dos céus. Isso não fala apenas de dinheiro. Fala de ideias criativas que valem milhões, de encontros divinos com pessoas-chave, de portas de emprego que se abrem inesperadamente, de saúde para você e sua família, de livramentos que você nem fica sabendo. A bênção sem medida é uma provisão que transborda em todas as áreas da sua vida. É um fluxo contínuo do favor de Deus. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas não compra a bênção de Deus, mas posiciona você debaixo de um fluxo que já foi liberado. É como abrir um guarda-chuva na chuva. A chuva já está caindo, mas a sua atitude de obediência e fé te permite recebê-la. Se esta palavra está tocando o seu coração e você deseja viver debaixo deste fluxo, que tal deixar seu comentário abaixo dizendo: eu recebo essa bênção, para afirmar essa verdade em seu espírito? Então, temos a diligência nas mãos e a fidelidade no coração, a ação e a confiança. Mas ainda falta uma peça, a peça que direciona toda essa energia. De que adianta ter um motor potente e um tanque cheio de combustível se você não tem um mapa, um destino? A terceira chave, o terceiro versículo, é o que vai dar propósito a todo o seu esforço e a toda a sua fé. E é uma revelação que os homens e mulheres mais prósperos da história, dentro e fora da Bíblia, usaram para construir legados. Até agora, nós estabelecemos dois pilares gigantescos: a diligência, que ativa o poder das nossas mãos, e a fidelidade, que alinha nosso coração com a fonte de toda a provisão.
Mas existe uma força que une essas duas coisas e as lança em direção a um alvo certo. É a força da visão. Pense comigo, de que adianta ter o carro mais potente e o tanque mais cheio se você não sabe para onde está indo? Você vai gastar energia, tempo e recursos andando em círculos. Esta é a realidade de muitos cristãos. São diligentes, são fiéis, mas vivem uma vida de frustração porque lhes falta uma visão clara de Deus para o seu futuro. Eles vivem reagindo às circunstâncias em vez de agirem com um propósito divino. E é aqui que o terceiro versículo, a chave de ouro, entra em cena. Está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. E Deus diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Essa passagem é de uma profundidade monumental. Deus não diz pense na visão ou sonhe com a visão. Ele dá uma ordem clara: escreve. O ato de escrever tira a visão do campo etéreo dos sonhos e a traz para o mundo físico. Torna-a real, palpável. Estudos seculares de universidades como Harvard já comprovaram que pessoas que escrevem suas metas têm uma probabilidade exponencialmente maior de alcançá-las. Mas isso não é psicologia moderna, isso é princípio bíblico. Quando você escreve a visão que Deus colocou no seu coração, seja para sua família, seu ministério, sua carreira ou suas finanças, você cria um ponto de foco. A segunda ordem é: torna-a bem legível. A sua visão não pode ser complicada ou nebulosa. Ela precisa ser clara, simples e direta para que quem passa correndo possa ler. Isso significa que, no meio da correria do dia a dia, um simples olhar para a sua visão escrita deve ser o suficiente para te realinhar, para te lembrar do porquê você está sendo diligente, do porquê você está sendo fiel. É o seu farol na tempestade. E a parte mais poderosa é a promessa. A visão tem um tempo certo para se cumprir. Pode ser que ela demore. Pode ser que você enfrente obstáculos. Pode ser que o mundo te diga para desistir. Mas Deus te diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá. Uma vida próspera é uma vida com propósito. Homens e mulheres que constroem legados não tropeçam no sucesso por acaso. Eles são guiados por uma visão que queima dentro deles. José tinha uma visão através dos sonhos, e essa visão o sustentou na cisterna, na casa de Potifar e na prisão. Neemias teve uma visão para reconstruir os muros de Jerusalém, e essa visão lhe deu forças para superar toda a oposição. Qual é a visão que Deus plantou em você? Eu quero te convidar agora a fazer uma pausa. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu me uno na fé a cada pessoa que assiste a este vídeo. Senhor, nós já entendemos o poder da diligência e da fidelidade, mas agora nós clamamos por clareza. Sopra sobre a mente e o coração do teu filho e da tua filha. Revela, Senhor, a tua visão específica para a vida deles. Quebra toda a confusão, toda a dúvida, todo o sentimento de estar perdido. Libera sobre eles sonhos, ideias, direções claras e dá-lhes a coragem para escrever essa visão e a fé para perseverar nela até o cumprimento. Nós cremos na tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Com as mãos para agir, o coração para confiar e agora uma visão para guiar, estamos prontos para o passo final. Na última parte deste vídeo, vamos unir esses 3 fios poderosos e entender como eles criam uma força imparável na vida de um cristão, levando a uma conclusão que vai selar essa verdade em seu espírito para sempre. Nós percorremos uma jornada incrível até aqui. Descobrimos juntos 3 chaves bíblicas que são o alicerce de uma vida verdadeiramente próspera.
A primeira, de Provérbios 10:4, nos ensinou sobre a diligência, o poder de mãos excelentes que trabalham como para o Senhor. A segunda, de Malaquias 3:10, nos revelou o segredo da fidelidade, um coração que confia em Deus como sua fonte e o honra com as primícias, se posicionando debaixo das janelas abertas dos céus. E a terceira, de Abacuque 2:2, nos entregou a importância da visão, uma direção clara e escrita que dá propósito a toda a nossa energia e fé. Mas o verdadeiro poder não está em conhecer essas chaves isoladamente. O segredo que muda o jogo está na forma como elas se unem e operam em sinergia. Pense nisto como um cordão de 3 dobras que, como diz a própria Bíblia, não se quebra com facilidade. A diligência sem a visão é apenas trabalho duro sem rumo, é correr na esteira, gastar muita energia e não chegar a lugar nenhum. A visão sem a diligência é apenas um sonho, uma fantasia que nunca sai do papel. A fidelidade, por sua vez, é o que santifica e potencializa as outras duas. Quando você é fiel a Deus com seus recursos, Ele confia a você mais recursos para administrar. Quando sua visão está alinhada com os propósitos dele, ele mesmo se encarrega de abrir as portas. E quando suas mãos diligentes executam essa visão com fidelidade, você se torna uma força imparável nas mãos de Deus. Você para de correr atrás do dinheiro, e o dinheiro, o favor, as oportunidades começam a correr atrás de você, porque você se tornou uma pessoa de propósito, um canal por onde o reino de Deus pode fluir na terra. A verdadeira riqueza que a Bíblia ensina não é ter garagens cheias de carros ou contas bancárias com números infinitos. Isso é consequência, não o objetivo. A verdadeira prosperidade é ter recursos mais do que suficientes para cumprir a visão que Deus te deu. É sobre nunca mais ter que dizer não a uma oportunidade de abençoar alguém. É sobre financiar missões, ajudar os necessitados, construir igrejas, gerar empregos e deixar um legado de fé e impacto para as próximas gerações. A maior riqueza não é o que você acumula, mas o que flui através de você. E essa vida abundante, essa jornada de propósito, começa com uma decisão. A decisão mais importante da sua vida. Se você ouviu tudo isso e sente que falta o principal, o fundamento de tudo, que é um relacionamento real com o dono de todo o ouro e de toda a prata, eu quero te fazer um convite. A Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa abundância começa quando você o convida para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer tomar essa decisão, repita comigo onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida. Procure uma igreja, uma comunidade de fé, onde você possa crescer e ser discipulado, pois ninguém foi feito para caminhar sozinho. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Cada like, cada comentário nos ajuda a levar esta mensagem de esperança mais longe. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.